Igreja Boa Esperança, a paz seja convosco, louvado seja o nome do nosso Deus, que nos ama e que preocupa com cada um de nós. Nós estamos aqui gravando esse culto, essa mensagem, por mais uma vez, não podemos estar reunidos, mas nós cremos que através da palavra, através do louvor, o Espírito Santo de Deus vai de encontro à sua casa, à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a ir a se colocar de pé na sua casa, fazer da sua casa um culto a Deus, fazer do seu momento no seu lar um momento de adoração, de ouvir a voz do nosso Senhor. Então feche os teus olhos e vamos fazer oração e pedir para que o Espírito Santo conduza este momento de intimidade com Ele, de busca, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, gravando este culto, ó Deus, para que essa palavra, a palavra do Senhor, vai de encontro a este lar. Cremos que pessoas agora estão sendo tocadas pela Tua presença, pessoas estão sendo tocadas, ó Deus, pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, fale conosco, enche, Senhor, enche este lar da Tua presença. Deus, eu profetizo que neste lar haja cura, libertação, salvação. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor, fale conosco, em nome de Jesus. Diga amém. Você que crê que o Espírito Santo está aí com você agora, em nome de Jesus. Nós vamos declarar um cântico que fala: Tu és soberano. Irmãos, não há pandemia, não há nada que é maior do que o nosso Deus, não há nada que é maior do que o nosso Senhor, amém? Porque Ele é soberano, Ele é eterno, amém? E Ele é tremendo, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, Tu és soberano. Aí na sua casa feche os teus olhos, adore a Deus, aleluia, glória a Deus. Tu és soberano, aleluia, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto, aleluia. Tudo que existe, tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Nada foge do controle do nosso Deus. Aleluia. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Aleluia. Tu és tremendo, Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, aleluia. amar-me. Só o Senhor nos leva a aproximar mais dele. Tu és tremendo, Senhor. Irmãos, o que nós aprendemos que essa canção é que a palavra de Deus fala que mesmo que Ele com esse amor tão grande, Ele se importa conosco. Talvez esse dia você deve estar pensando: o Senhor não se importa comigo. Talvez esse dia você está triste, falando assim: cadê o Senhor? Aqui não é circunstâncias, não é pandemia. Que
dita as regras. Deus, Ele é Deus, independente do que está acontecendo, independente se nós não podemos estar aqui todos juntos neste lugar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, mesmo que às vezes as situações são difíceis, mesmo que em sua volta as coisas, circunstâncias dizem não, mas Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua soberano, e nada foge do controle dEle, e mesmo com esse amor tão grande que Ele tem, Ele se preocupa comigo e preocupa com você. Deus está preocupado conosco. Ah, pastor, como Deus pode estar preocupado com tanta turbulência? Não, Ele preocupa, Ele guarda, Ele está conosco. Basta você fechar os teus olhos e sentir Deus. Nós vamos declarar novamente: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Isso é uma verdade que nós temos que declarar, porque Ele é soberano. Ele é soberano, ou seja, não há ninguém maior do que Ele. Aleluia. E não é o seu problema, não é o meu problema que possa barrar o agir de Deus. Amém? Vamos declarar novamente: Tu és soberano. Se possível, levante as suas mãos em nome de Jesus, em adoração a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Glória a Deus. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Declare: mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, oh, aleluia, eleva-me oh, Deus. amar-me. É por isso que nós amamos ao Senhor. Tu és tremendo, Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, aleluia. Tu és tremendo, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Deus, Ele é tremendo, o Senhor é grande, glória a Deus. Você pode dizer aí na sua casa, onde você estiver, você pode dizer: Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso, aleluia. O mundo não entende isso, somente os filhos compreendem a grandeza dos seus pais, do nosso Pai, do nosso Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje, quando eu estava preparando, na realidade, quando eu estava lendo um livro e o Senhor ministrou esse versículo, e através desse versículo, a tarde toda, Deus tem falado no meu coração, que está lá em Provérbios capítulo 20, versículo 18. Provérbios capítulo 20, versículo de número 18. A palavra de Deus diz assim: olha, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Vou repetir novamente: os conselhos são importantes para os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação.
Veja bem, irmãos, nós estamos vivendo um período de guerra. Não uma guerra física, não uma guerra de espadas, de armas. Não. Estamos vivendo uma guerra biológica. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Existe uma guerra travada. Embora muitas pessoas não admitem isto, muitas pessoas nem percebem, mas desde o momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós travamos uma guerra. Nós travamos uma guerra no mundo espiritual. Nós somos ovelhas de Cristo, mas também nós somos guerreiros. Nós somos soldados de Cristo. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos numa batalha. A palavra de Deus fala que a nossa luta, as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais e sim espirituais. A palavra de Deus também diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, Paulo estava especificando, nós estamos em uma batalha. Irmãos, só que em tempos de batalha, o que nós aprendemos com este versículo? Que em tempos de batalhas, não é tempos de conselhos, mas sim de orientações. Não é tempo de pedir conselho, é tempo de seguir as orientações. Pastor, mas o que quer dizer isso? Eu vou explicar. É simples entendermos o que é um conselho e o que é uma orientação. Vou dar um exemplo bem claro. Suponhamos que você está aqui comigo e você me pergunta, pastor, como que eu faço para sair lá para fora da igreja, para ir lá para fora da igreja? Eu vou dizer para você assim, você está me pedindo uma orientação. Eu vou falar assim para você, olha, você vai seguir este caminho e você vai dar de encontro à porta e você vai sair. Mas eu poderia te dar um conselho e uma orientação. Eu poderia falar assim, olha, existem dois caminhos, você pode seguir por aqui, você vai sair lá, ou você pode seguir por ali. Aí você vai falar assim, mas qual caminho que você me indica? Aí eu vou te dar um conselho, você vai por aqui, que é mais perto. Eu te orientei o caminho e também te dei uma opção e você me pediu um conselho. Aí você saindo daqui, você encontra com uma pessoa, e essa pessoa, o seu amigo que estava vindo lá de fora, aí você fala assim aqui, eu estou indo lá para fora. Ele vai dizer assim, olha, não vai por aqui, eu vou te dar um conselho, vai por outro caminho. O conselho, você mostra aonde você quer ir, mas o caminho, o conselho, ele vai te direcionar por vários caminhos, mas na orientação te mostra aonde você tem que ir. Veja bem, irmãos, aqui a palavra de Deus fala, os conselhos são importantes para quem quer fazer planos. Quando nós estamos fazendo uma campanha, nós estamos fazendo planos. Quando nós estamos fazendo projeto de vida, nós estamos fazendo planos. Quando você pretende se casar, você que é solteiro, pretende se casar, você faz planos. Você pede um conselho à sua mãe, ao seu pai, olha pai ou mãe, eu quero me casar, me dê um conselho. E eles vão te orientar, olha, não case com essa pessoa, você está casando com essa pessoa, bacana, vou te dar um conselho, compre isso, faça aquilo outro. Quando você vai abrir uma empresa, aí você chega perto de um comerciante, vamos supor que você vai abrir uma padaria, aí você chega perto de uma pessoa que tem uma padaria, que tem um sucesso, e você fala que eu quero abrir uma padaria, me dê um conselho, ele vai te dar os conselhos. Mas aí até mesmo diante do pastor, você chega perto do pastor, né, estou pensando nisso, aquilo, outro, me dá um conselho. Nós podemos te dar um conselho, mas só que isso em tempos quando você, igual a palavra diz aqui, os conselhos são importantes para quem quer fazer planos. Então você vai fazer um plano, um projeto futuro, você pede um conselho. Qual faculdade eu vou fazer? Pede um conselho. Mas a palavra de Deus fala que em tempos de guerra, em tempos de batalha, não há tempo para conselhos, não pode haver dúvidas. Sabe, irmãos, em tempo de batalha, nós não podemos ficar pensando qual lado eu devo seguir. Nós devemos seguir a orientação daquele que está nos comandando.
O soldado, quando ele está numa batalha, ele prepara, ele está na guerra, ele não tem tempo para pensar, olha, vamos fazer isso ou aquilo outro. Não, ele já tem que ir no caminho certo, na direção certa, senão a batalha é perdida. Num futebol, num grande time, num grande jogo de futebol, durante a semana, há o treino, ali há o conselho do técnico, olha, joga dessa maneira, ou você pode fazer dessa outra maneira. Mas quando o jogo está, meu irmão, está fervendo, jogadores correndo para um lado, para o outro, não há tempo de conselho, há o tempo de orientação. O técnico fala, aponta o dedo, vai para lá, aí o jogador tem que correr e seguir a orientação do técnico. Sabe, irmãos, nesse tempo de batalha, nesse tempo de guerra, nós temos que seguir apenas uma orientação. Conselhos, vamos deixar para os projetos. Quando a pandemia passar, eu vou abrir um negócio. Quando a pandemia passar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me casar, eu vou ter filhos. Eu não sei qual é o seu projeto que você tem. Aí você segue o conselho. Mas agora, irmãos, estamos em tempo de guerra. O que eu quero dizer para você nesta noite, nesse dia, é que nós estamos em tempo de guerra. E não há tempo para conselho, há tempo para orientação. Ou você segue o conselho e fica na dúvida se você vai ou não, ou você segue a orientação que vai para o caminho certo. E qual orientação, pastor, nós devemos tomar nesse dia? É simples, a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não é um conselho. A palavra de Deus é uma orientação. A palavra de Deus não é um conselho, o que eu devo fazer, o que eu não devo, não, é uma orientação, porque quando nós seguimos ela, nós estamos caminhando para a vida. Sabe, irmãos, a orientação é coisa certa, eu vou te mostrar o caminho que você tem que fazer. A orientação, eu vou te conduzir para o destino certo. O conselho não, ou você vai por esse caminho, ou você vai por outro. Mas a orientação, esse é o caminho certo. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Nessa pandemia, eu posso te dar uma orientação. Eu, como seu pastor, eu vou te dar uma orientação. Mas você pode pegar como conselho. Mas se você pegar como conselho, você está tomando dúvida no seu coração. Mas quando eu te der uma orientação do que você tem que fazer, dentro da palavra, você vai ter vitória. É simples. Pastor, qual a orientação que você me dá nessa pandemia? Simples. Separe tempo de oração. Separe tempo de leitura da palavra. Isso não é um conselho. Isso não é, irmãos, algo que você vai pensar, ou eu leio a palavra ou o jornal. Não, não. É uma orientação. Leia a palavra que você vai ter sucesso. Tire tempo de oração que você vai ter sucesso. Não é um conselho, é uma orientação. Você quer ter vitória? Siga essa orientação. Esse caminho não é duvidoso. Esse caminho não é incerto. É verdadeiro. Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou ler, eu vou seguir, vou ver se eu pego como conselho. Não pego como conselho. A palavra de Deus é vida para aqueles que creem. A palavra de Deus é caminho para aqueles que seguem. É para aqueles que querem viver dentro da vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se você não quer seguir essa orientação, você vai seguir conselhos de várias pessoas. Se você não seguir a orientação da palavra de Deus, igual eu falei aqui, nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra, e guerra não há tempo para conselho, há tempo para orientação. E a orientação que eu dou para você nessa noite: leia a palavra, tire tempo de oração, faça jejum, busque a Deus, para que você possa suportar e vencer esse período de crise, porque vai passar, e só vence aqueles que permanecem firmes. Só vence aqueles que permanecem firmes. Conta-se uma história, que certo homem, fazendeiro, ele tinha propriedade, ele era ateu, e ele disse assim, ele escreveu no seu testamento, que toda a sua riqueza, toda a sua fazenda deveria ser dada ao diabo. A pessoa ateu, para provocar, ele falou assim: a minha riqueza vai para o diabo, a minha fazenda vai para o diabo. E ele morreu, e eles foram abrir o testamento, estava lá tudo para o diabo. E aqueles homens, a justiça ficou sem saber o que fazer. E agora, o diabo não está aqui,
como que ele vai tomar posse dessa fazenda? Como que ele vai herdar isso? Então, eles de tanto estudarem e pensarem de uma forma como que poderia entregar essa herança para o diabo, aqueles homens, juízes e todo aquele pessoal, tomaram uma decisão. Falaram assim: olha, vamos fazer o seguinte, para que nós possamos cumprir a última vontade deste homem, nós vamos deixar aquela fazenda sem nenhuma atividade, vamos deixar aquela fazenda parada, vamos deixar com que os matos cresçam, vamos deixar que os celeiros cresçam, se destroem, sejam, que tudo naquela fazenda seja destruído com o tempo. Não vamos cortar, não vamos cortar o mato, não vamos colher, vamos deixar ela sem nada, sem nenhuma atividade, vamos deixar ela vazia e sem nenhum cuidado. Não vamos cuidar dos celeiros, não vamos cuidar do portão, vamos deixar tudo do jeito que está, porque o diabo não vai tomar posse. O diabo não vai, tudo pertence ao diabo. Sabe, irmãos, quando nós também não entendemos isso na nossa vida e não deixamos na direção de Deus, quando eu não leio a palavra de Deus, quando eu não oro, quando eu não busco a Deus, eu estou deixando a vontade para o inimigo, eu estou deixando minha vida à vontade para o inimigo. Mas quando eu leio a palavra, eu estou alimentando de Deus, eu estou trazendo Deus para a minha vida. Sabe, certa vez Jesus, ele contou que quando o demônio ele sai, quando o demônio é expulso, ele sai e anda para os lugares áridos, e aquela casa que estava toda destruída foi ornamentada, foi toda preparada. Então ele volta, se ele encontra essa casa vazia, ele traga com ele mais 7. O que nós precisamos aprender? Que a nossa vida tem que estar cheia do Espírito Santo. Então, nesse tempo de guerra, prepare-se, ore, jejue, busque a Deus. Neste momento de batalha, irmãos, faça um momento de clamor na sua casa, faça um momento de busca. Você não pode estar aqui, mas você está na sua casa, o Espírito Santo de Deus está com você. Nesse tempo de batalha, levante a cabeça, segue essa orientação, como seu pastor eu estou te dando. Leia a Bíblia, ore, e essa orientação é certa, esse caminho é verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, não há outro caminho. Ele é o caminho verdadeiro, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Tome posse disso no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração agora e receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este meu irmão, esta minha irmã, que está na sua casa. Pai, é tempo de guerra, é tempo de batalha, e a tua palavra diz, ó Pai, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Eu oro, ó Deus, para que o teu Espírito Santo vai de encontro a este lar. Eu oro para que o Senhor Deus mude a história, para que o Senhor Deus dê vitória, Pai, dê conquista. Deus, abre as portas, prospere o teu povo, fortaleça, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor está levantando exército, pessoas compromissadas, pessoas apaixonadas, pessoas que não é, ó Pai, estar na igreja, mas estão nas suas casas buscando e orando, para que em breve possamos estar aqui juntos novamente. Eu peço a tua bênção, Senhor Deus, sobre este lar, sobre este casamento, sobre os filhos. Ó Deus, em nome de Jesus eu profetizo. Pai, eu oro também pela nossa nação. Eu declaro a paz sobre o Brasil. Deus, que toda previsão maligna caia por terra. Deus, declaramos dias de paz, dias de salvação, de prosperidade, de bênção, Senhor. Deus, eu oro por cada membro desta igreja e peço a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que essa palavra vai de encontro ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Tenha dias abençoados. Creio que em breve nós vamos poder estar aqui juntos novamente, mas enquanto isso, vamos permanecer em oração nesta batalha, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.